Olha como o céu tá bonito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Cecília Coelho, tutora de literatura do Projeto Faino, e hoje eu vou falar sobre teatro romântico e teatro realista. Antes de começar, eu pedi que vocês acessem lá, é muito importante. Lá tem videoaula, nota de aula, e tudo isso vai cair nos nossos APs, na nossa então, por favor, não deixem de olhar lá. A segunda coisa que eu quero falar é que se você ouvir barulho, desculpa, porque eu tô lá de fora de casa hoje, então provavelmente tenha muito mais barulho do que normalmente tem. Pra gente começar o assunto, vamos voltar lá na Idade Antiga. Lembra na Grécia? A gente tinha três gêneros de textos famosos, lembra? O lírico, o dramático, o épico. Então, vamos focar no dramático. O dramático eram famosos textos teatrais, foram textos que foram feitos para serem encenados. E a partir dali começou a surgir, né, a interpretação. E aí a gente tinha três gêneros que eram principais, que vão dar a origem àquelas duas máscaras famosas que a gente tem no teatro, aquela triste e aquela feliz, que era a tragédia e a comédia. Mas eu vou falar um pouquinho mais lá pra frente. Pois então, o uso do teatro ele foi feito primeiro para homenagear Dionísio, que era o deus da festa e do entretenimento, e a partir só depois mesmo que virou um entretenimento sem ter uma questão divina. Características do texto teatral que a gente vai ter, né? Ele vai ser um texto de gênero narrativo, então, da mesma forma que na prosa acontece. Introdução, clímax, desfecho, vai ser a mesma coisa aqui também. Vai ter personagens, vai ter enredo, um espaço, um tempo, tudo isso acontece também no texto teatral. A diferença é que ele pode ser marcado por atos, e ele foi feito para ser encenado. Então, não que a gente vai só ler, vai ser um texto que as pessoas vão encenar. E, gente, de verdade, se você nunca foi no teatro, vá, por favor. Você é coisa de velho. Não, não é coisa de velho. Gente, é uma coisa maravilhosa, é uma experiência incrível que se você nunca viu, por favor, eu recomendo você que vá. Se você gosta de atuar, cara, te apoia, faz aula de teatro, é uma experiência também super top. Eu acho que é uma experiência bacana dos dois lados. Você também, quem participa da peça ou quem assiste a peça, é uma experiência muito legal. Então, vá ao teatro, é muito legal. Nisso, como eu falei, dos gêneros, os gêneros mais famosos do texto teatral vão ser a tragédia, que é um texto mais triste, com um final mais fúnebre, e a comédia, que é um texto feito pra gente rir. Então a gente vai rir das coisas do nosso dia a dia. E vai ter a tragicomédia, que vai ser a junção desses dois. Outro também que é muito famoso, que é a farsa. Ela surgiu ali no século XIV e é uma peça teatral curta, com caráter crítico. As personagens vão ser mais caricaturais e vão ser diálogos mais simples, ações cômicas e corriqueiras. O alto, ele é muito parecido com a farsa, porque ele também tem um tom mais crítico, ele é uma coisa mais cômica e ele é geralmente formado por um único ato, só que também ele tem um cunho um pouco mais religioso. A grande parte dos altos vão falar de um tema mais religioso. Então, por exemplo, uma obra que a gente conhece aqui do Brasil, que é famosíssima, que se você não assistiu também recomendo, que é uma obra divina, que se chama Alto da Compadecida, tem livro, tem filme, qualquer dos dois são ótimos, super recomendo que você veja ou leia algum dos dois. No texto teatral também a gente não vai ter narrador, então tudo que a gente vai saber da história vai ser contado por meio das personagens, ali nos diálogos delas. Então também a gente tem um diálogo direto, a gente vai ter as rubricas, né, que são essenciais, são notas do autor, que ajudam ali na hora da encenação. Então, por exemplo, se tiver Pedro, entre parênteses, entra no quarto, esse entra no quarto vai ser a rubrica. Então, eles são importantíssimos para guiar a trama. A gente vai ter também 3 tipos de tempo: o tempo real, que indica o da representação; o tempo dramático, que significa quando acontecem fatos narrados; o tempo de escrita, que indica quando foi produzida a obra. O espaço, a gente vai ter 2 obras. A gente vai ter 2 espaços. O espaço cênico, que é o local onde será apresentada a história; o espaço dramático, que é o local onde serão desenvolvidas as ações das personagens. E os personagens, né, a gente vai ter a protagonista, que é a principal, os secundários e os figurantes. Bom, falando aqui do Brasil, o teatro romântico, ele começou em 1838, ali com a companhia de João Caetano, com a obra chamada Antônio José, ou Poeta e a Inquisição, de Gonçalves de Magalhães. Tá vendo que esse nome a gente conhece, sabe? Não é um nome estranho? Pois é, muitos autores ali do que a gente viu no último trimestre, Álvares de Azevedo, José de Alencar, Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias, muitos desses autores fizeram textos teatrais, só que a qualidade era inferior aos textos que eles produziam de prosa e poesia, então não fez tanto sucesso assim. Então, a gente vai ter um nome muito importante, né, do romantismo no teatro, que vai ser o Martins Pena. Martins Pena foi assim, o cara que estourou no teatro na época do romantismo.
E ele também foi autor da Comédia de Costumes, que era a gente rir dos nossos hábitos, de coisas que acontecem no dia a dia. Caminhão. Enfim, e a primeira obra dele também estreou em 1838, né, junto com Gonçalves de Magalhães. Chamava O Juiz de Paz na Roça. Ele ia criticar ali o interior, na época do Império. E nisso ela teve um impacto muito grande. Ela ali criticou de uma forma sática e cômica. Então fez muito sucesso. Martins Pena foi muito importante para o teatro brasileiro romântico.